Iniciando esse nosso segundo módulo, antes de efetivamente a gente começar a trabalhar com o conteúdo da disciplina, a gente vai conhecer o verdadeiro motivo que leva essa disciplina ela a ser ofertada logo agora no início do curso. A razão é muito simples. A educação à distância é uma realidade cada vez presente no dia a dia nosso, das empresas, das instituições. Essa realidade ela é decorrente de uma necessidade de ganho de tempo, de custo e principalmente para propiciar condições para conciliar o aprendizado de novas técnicas e também de novos conhecimentos com a rotina da gente do dia a dia, sobretudo aqueles que já trabalham, já atuam no mercado profissional e precisam estar em permanente capacitação. Também, para alcançar um maior número de estudantes, um maior número de pessoas que têm a necessidade de ter qualquer tipo de capacitação. Ao fazer esse curso, a sua meta deve ser principalmente aprender. Para nós, aprender é compreender o que se estuda, aplicar esse conhecimento ou esse saber à sua realidade e aí poder sintetizar, organizar e relacionar esse conhecimento novo com o que você já possui. Como a gente não sabe se você já teve alguma experiência com a educação à distância, a gente reforça que o seu sucesso no curso dependerá sobretudo da sua organização pessoal e da sua correta interpretação dos conteúdos que vão ser apresentados aqui. Bom, essa nossa segunda aula, com a temática Organização de Sistemas de Educação à Distância, ela está toda baseada no capítulo 1 do livro-texto. Inicialmente, a gente faz uma breve diferenciação entre ensino à distância e educação à distância, antes de estabelecer a comparação do ensino presencial e da educação à distância. No ensino, a ênfase é dada ao papel do professor, aos procedimentos, às metodologias do professor que vai atuar nessa modalidade. Já o termo educação é muito mais abrangente, pois envolve outros atores nesse processo. Bom, realmente uma coisa que é constatada por todos nós, que diversas mudanças globais nos afetam, ou seja, uma coisa que acontece em outro país, em outro continente, pode até demorar, mas de alguma maneira isso vai nos afetar. Atualmente, algumas organizações, sejam elas públicas ou privadas, vêm se mostrando preocupadas com a questão da aprendizagem, dos seus quadros, dos seus integrantes. Antigamente, essa responsabilidade era única e exclusivamente de cada um, do profissional que quisesse se aperfeiçoar ou então mudar de área de atuação. Hoje não, essa responsabilidade ela é compartilhada, e o próprio trabalho e a própria aprendizagem ela se faz de forma colaborativa, salvo algumas atuações, mas a maioria das atividades hoje, e não somente a atividade, mas a aprendizagem, ela se faz de maneira colaborativa, várias pessoas interagindo em grupo. Há uma questão da disponibilidade de tempo e espaço, as pessoas não têm essa disponibilidade de tempo e as instituições não têm disponibilidade de espaço para oferecer, por exemplo, uma formação, uma capacitação para um grupo maior de funcionários. Aliado a isso, a gente tem um grande avanço tecnológico, sobretudo nos meios de telecomunicação e informação, sistema de informação, que facilita ou que pode promover uma melhor distribuição de conteúdo, uma melhor forma de aprendizagem. E as organizações elas estão realmente passando por mudanças significativas que nos impactam diretamente. A organização do trabalho tende a ser mais flexível e adaptável às condições impostas pelo ambiente, o que gera uma demanda significativa por pessoas em processos constantes de adaptação. Os processos de tomada de decisão passaram a ser mais ágeis, focado na exigência do mercado, descentralizado e bem articulado, necessitando também de pessoas comprometidas e envolvidas com o negócio e com a postura autônoma e empreendedora. A competitividade não é mais apenas regional ou nacional, ela é uma competitividade agora global,
obrigando as organizações a contarem com pessoas que se articulem muito bem entre si e aí formam equipes em processo contínuo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então são mudanças que induzem e que impõem mudanças nas pessoas, tá? Há uma necessidade de uma formação continuada, de uma aprendizagem continuada. Essa é a palavra-chave nesse processo. Bom, e a gente vai agora abordar as principais diferenças em educação presencial e a educação à distância. Claro que a educação presencial, nós estamos acostumados, nós vivenciamos ela durante boa parte da nossa vida e continuamos vivenciando, né, quem ainda frequenta os bancos das salas de aula. É uma educação muito formal, muito tradicional, presente em todo mundo ainda, tá certo? Indicada muitas vezes para determinados tipos de transmissão de conhecimento, né? Nela, o professor é considerado a fonte principal de conhecimento, né? Eles são vistos como educadores e suas habilidades e competências são muito difundidas, né? A comunicação que existe é face a face, ou seja, de forma direta entre o professor e o aluno. Geralmente há um uso de meio tecnológico, mas embora incipiente ainda, muito pequeno, para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. A estrutura dos cursos, ela possibilita o surgimento de algumas questões relativas a horário e a espaço físico, né, para alocação simultânea de horário e espaço físico. Isso muitas vezes pode gerar algum tipo de retenção. Muitas vezes a escola não consegue atender a demanda, né, de estudantes em função dessas limitações. E claro, é um modelo ainda considerado ideal para a formação básica, tá? Porque não está incluída não somente a aprendizagem em si, mas a própria formação, né, do caráter, da personalidade das pessoas, que muitas vezes termina recaindo sobre o professor. Já a educação à distância, né, ela apresenta, né, alguns diferenciais. Tá? A educação presencial possui ainda algumas deficiências, como a incapacidade de atendimento simultâneo. Quando você pensar em uma capacitação coletiva nas organizações, isso pode ser um fator limitante. Talvez isso seja um dos motivos que fazem com que a educação à distância, né, tenha se tornado um elemento importante, almejado pelas organizações que querem investir em programa de educação profissional. Basicamente, o que é que a gente pode caracterizar a educação à distância? Existe a possibilidade de oferta de uma grande variedade de cursos com menor número de barreiras, como tempo, local, para um maior número de pessoas, ou seja, há uma abertura de vários cursos, tá, que para atender uma população mais numerosa e dispersa. Há uma grande flexibilidade no tempo, no espaço, na assistência do aluno, no ritmo da aprendizagem, que permite que tenha diferentes entradas e diferentes saídas, tá? Ou seja, tem cursos que podem começar a qualquer tempo e o aluno que estabelece o seu ritmo. O nosso ele tem, né, alguns prazos de duração, mas o ritmo de estudo quem vai determinar é cada um de vocês. Há uma eficácia na aprendizagem porque o estudante percebe que está sendo estimulado a se tornar sujeito da sua aprendizagem, né, com todo o suporte pedagógico, administrativo e cognitivo, afetivo, através da sua interação junto aos meios, né, que esse curso utiliza. E também é uma possibilidade de formação permanente, haja visto que há uma grande demanda no campo profissional e pessoal, e isso é possível que aconteça programas de formação continuada sempre, ou seja, o aluno ou o profissional ele vislumbra oportunidades de uma formação permanente. Bom, então essa pequena unidade ela procurou apresentar para vocês informações referentes à necessidade, né, de se investir em programas de educação profissional e as ações que estão sendo realizadas pelas organizações quanto à sua forma de oferta. A rigor, a gente destaca que não existe o melhor ou pior meio de oferta. Cada caso é um caso, uma vez que as pessoas e empresas devem pensar bem antes de realizarem seus estudos mediante tais formas de oferta. Claro que a gente está mais acostumado com o meio presencial,
né? Mas em função das inovações tecnológicas cada vez mais avançadas, as experiências de uso de instrumentos tecnológicos têm sido mais frequentes e tão boas quanto, né, a forma presencial. Então a gente convida você também a interagir no Fórum 2 para, né, apresentar suas opiniões, as suas sugestões acerca da modalidade.